todas as decisões que você toma ao longo do processo de remoção de um amassado, utilizando as técnicas do martelinho de ouro, elas influenciam completamente na próxima fase e definitivamente na finalização do trabalho. É por isso que muitos martelinhos de ouro que estão começando, muitas das vezes só estão preocupados nisso daqui, ó. Pô, bate o martelo logo, começa a levantar o amassado logo. E eu entendo que isso é preciso, mas é quase como se fosse um tiro ao alvo, cara. Antes de dar o tiro, antes de acertar o alvo, você precisa mirar, você precisa se concentrar, você precisa cadenciar a respiração, para aí sim ter a certeza que o alvo está na mira e depois você atira. Não é diferente essa analogia aqui, na remoção de um amassado como esse. Mesmo tendo bastante experiência, ou a experiência, ela está completamente ligada às decisões. Provavelmente você conhece alguém que tem 30 anos aí de experiência, seja em qualquer profissão que seja, e basicamente o cara nesses 30 anos faz a mesma coisa. Tem muito martelinho de ouro que tem 5, 10, 15, 20 anos, só faz isso aqui, ó. Só sabe bater martelo e não necessariamente consegue fazer trabalhos de alto nível e dificilmente conseguem atingir em apenas um único dia ou até mesmo em um único trabalho um faturamento de R$1.000. É preciso entender todo o percurso, é preciso entender todo o caminho. É aí que a experiência vem. Se você é um cara que tem anos dedicado à profissão, mas não necessariamente evoluiu com esses anos, sinto muito te dizer, mas o que você fez foi uma perca de tempo. Talvez não completamente, mas você perdeu muito tempo. É por isso que quando você entende os processos, entende o caminho, entende que isso que eu estou dizendo aqui não é balela, baboseira, blá blá blá, isso faz parte daquilo que você vai precisar aprender e entender para alcançar o alto nível, automaticamente você se prepara. É como se você tivesse quase 100% de certeza que o alvo está na mira e a única coisa que você precisa fazer é atirar, é apertar o gatilho. Então vamos lá, eu tenho um amassado no sentido de risco e ele acabou pegando pelo vinco. A porta foi removida justamente para mim poder ter aqui uma boa visualização, ó. Eu consigo me movimentar e quando eu me movimento, automaticamente eu vejo toda a extensão do amassado. Eu vou pegar esse amassado ou começar e provavelmente finalizá-lo pelo acesso aqui do alto-falante. Eu só consigo utilizar dessa vantagem removendo a peça. Uma baita cagada que você faria. Vamos lá, antes de começar te falando o que fazer, olha o que você não deve fazer. Pegar um martelo ou até mesmo um martelo de borracha e já sair batendo esse contorno aqui do amassado. Cara, se você faz isso em um amassado tensionado como esse, você está complicando as próximas etapas. Como eu disse lá no começo, se você bate essa tensão aqui, ó, automaticamente você está empurrando essa tensão para um ponto que já está bem tensionado, ou para 2 pontos, nesse caso aqui, na região de trás e na região da frente, que estão bem tensionados, né? Ao contrário do que eu pretendo fazer. Vamos ajustar melhor. Ó, quando eu pego uma ferramenta, deixa eu só pegar ela aqui, guio ela até o amassado e automaticamente levanto toda essa pressão, eu posso até arrastar, colocar aqui na parte de trás e vir arrastando, trazendo mesmo todo esse vinco, eu já alivio esse contorno aqui do amassado. Ó, quando você levanta esses pontos que estão baixos, automaticamente você está levantando aqui e está trazendo uma parte da pressão da lata que foi roubada. Assim eu levanto o amassado, depois de ter levantado,
eu baixo o contorno e o processo vai fluir como você vai visualizar. Mas é fácil tirar uma foto depois que o leão está morto, né? O difícil é dar o tiro ali. É o que eu estou tentando te explicar aqui. Depois que isso acontece, ou isso que eu vou fazer, faz com que você tenha a sensação de, nossa, como parece fácil o processo. E é. Nossa, como é rápido o processo. E é. Nossa, eu também consigo fazer isso fazendo e aplicando essas mesmas sequências de técnicas. E consegue. Só que não é simples. De fato, é fácil se fazer a remoção de um amassado como esse. É fácil alcançar um faturamento de R$1.000 em um único dia ou em um único trabalho apenas de martelinho de ouro. Por mais que nesse exato momento esteja passando na sua cabeça, é fácil o Não vou falar, senão o vídeo acaba caindo aqui. Mas não é simples, né? É isso que você tem que entender. O processo pode ser fácil, ele pode ser menos doloroso quando você compreende cada uma dessas etapas e tomadas de decisões. Então vamos lá, já tenho a alavanca que chega até o amassado. Eu não vou levantar sem fita aqui na ponta da ferramenta. Marcaria ali muito o amassado. Então eu vou pegar uma fita aqui. Espera aí, ó. Vou te mostrar. Fita crepe mesmo. Vou passar aqui na ponta. Isso vai aumentar a minha área de contato aqui com o vinco. Olha lá. Consegue visualizar como agora eu tenho uma proteção maior aqui para poder trazer o amassado. Vou aquecer e bem a lata. Aquecer ajuda a reduzir um pouco a resistência e traz uma baita segurança em relação a, cara, se a fita romper, você precisar colocar um pouquinho mais de pressão, a tinta acaba ficando mais maleável, a tinta, o verniz. E para se dizer a lata também, né? Você muda ou você amolece um pouco a resistência aqui do amassado, ó. Aqueci bem. Vou entrar com a alavanca. Vamos chegar lá mais perto. Aí. Agora sim. Entrei com ela aqui pelo acesso. Ó, vou começar um pouquinho mais para frente ali, ó. Venho colocando em cima do vinco e usando o vinco como base. Ó, chegando na parte de trás. Começou a reagir. Olha só para você ver. Cara, pouquíssimos movimentos. Olha lá. Vamos fazer. Vou dar uma olhada nisso que a gente fez. Ó, voltei um pouco para trás. E olha lá. Pouquíssimos movimentos já refizeram o vinco. Às vezes a sua pergunta pode ser: pô, Wallace, como é que eu refaço o vinco? Usando um pouco a inteligência e já aproveitando o fato dele estar ali, né? Então simplesmente eu coloquei a ferramenta lá na frente, ela se encaixou bem pelo posicionamento que eu tenho e vim levemente empurrando ela. Agora, vamos pegar um pouco essa pressão aqui, ó, da parte de cima. O que eu vou fazer? Vou esquentar a lata. Provavelmente aqui, aquela temperatura que eu já tinha usado já esfriou. Esquentei. Ferramenta vai ser a mesma. Vamos lá. Ó.
Coloquei lá na ponta do vinco. E venho arrastando bem na manha, colocando mais força aqui no vinco, ó, nessa região mais ou menos, porque automaticamente você já vê essa pressão aqui de cima voltando um pouco. O problema é que você está empurrando, começou a fazer um bico um pouquinho mais forte ou outro. Esses bicos, eles não me preocupam. Eles vão ser bem mais suaves de serem removidos depois. Você vai vendo que eu vou intercalando entre lá a parte da frente e a parte de trás. Vamos ajustar. Deixa eu só melhorar aqui a nossa visualização. Aí. Continua o processo. A lata ela tá até um pouco mais mole por eu ter levantado o principal ponto de tensão. Querendo ou não, nessa região aqui estava justamente no vinco. Vou pegar aqui um pouquinho a região da frente. A parte de trás. Um pouquinho a parte da frente. Imagina se eu tivesse tomado a decisão de fazer tudo isso aqui no carro. Como é que não estaria a minha coluna ali? Não teria essa precisão da ferramenta. Ela está bem travada mesmo. Olha lá. Mais uma vez, é preciso parar, vir um pouco para trás e analisar tudo que está sendo feito. Ó, você consegue visualizar como o desenho do vinco ele está bem encaixado. A gente tem ponto principal de pressão aqui na frente, você consegue visualizar. Mas nesse primeiro momento, o que eu procuro fazer, e você também deveria procurar, é dar essa reestruturada. Olha lá. Como o amassado, ele entrou novamente no desenho da lata, né? Agora sim o que eu vou fazer é abaixar esse vergão. Ajustar. Aqui. Acho que esse é o melhor posicionamento. Vou pegar só o martelo de borracha. Peraí. Que nesse caso aqui, ele vai ser a melhor ferramenta, ó. Eu até poderia baixar com o martelinho, mas eu preciso repetir mais a movimentação. Quando eu pego, vamos ver se eu colocar um pouquinho. E quando eu pego o martelo, eu preciso fazer várias vezes o movimento de batida. Já com o martelo de borracha, acaba sendo bem mais rápido. Agora, olha o que acontece. Eu levantei toda a extensão aqui do amassado, levantei até um pouco aqui a parte da frente, e agora quando eu compacto essas pressões que estão aqui na lateral, eu faço com que todo ele fique nivelado, mas ao mesmo tempo eu fecho a pressão da lata. Porque se eu já pego um pino
Olha lá. E já começo a abaixar esses pontos, ou até mesmo com o martelinho. Se eu pego o martelinho, já começo aqui a empurrar essas pressões para a lata. Nesse caso, talvez não aconteceria. Mas se é numa região um pouco mais reta, o amassado afundaria completamente, dando aquela impressão de estar esticado, né? Quando você levanta o máximo de pressão dele, fazendo o menor número de bicos possível, e logo na sequência você empurra esse contorno da lata, você fecha ele, você joga dureza para a lata, você faz com que a lata fique mais resistente, que é o que eu estava fazendo aqui com o martelo de borracha. Utilizando uma ferramenta maior. Onde o contato aqui da ponta do martelo de borracha com a lata é maior. Bem aqui na lateral, olha lá, dá para perceber como o desenho aqui, ó. Começou a ficar um pouco difícil de abaixar com o martelo, ele está pegando uma área muito grande. Estua pro martelinho. Nessa hora, se você quiser acelerar, corre o risco de você começar a marcar muita granulação. Então, cara, acelerar aqui é ir o mais devagar possível. Ó, já posso virar aqui para a região de cima. Começar a abaixar aqueles pequenos pontos ali na frente. Deixa eu ver se vou levar a lâmpada um pouquinho mais para trás. Fica melhor. Tirei todas as pressões. Agora o que eu faço? Tiro da ferramenta a fita da alavanca aqui. Só
cortar aqui. Olha lá. E agora eu pego esse ponto mais tensionado. E também já posso vir dando uma leve refinada nessa granulação. O que eu procurei fazer nessa parte é simplesmente refazer ou melhorar ainda mais o desenho da região amassada, deixando ela sem pontos tão tensionados. Mas agora, o maior ponto de tensão que a gente tem é bem nítido. Você está visualizando, ele está bem aqui, ó. Então vai ser justamente por ele que eu vou começar. Vou aquecer, é fundamental. Não adiantaria tentar levantar esse ponto com fita, porque você vê que ele está bem tensionadinho o centro dele, a fita não traria aquele meio. E ao mesmo tempo, não adiantaria levantar ele com toda aquela pressão que estava no amassado. Porque ficaria muito duro a lata. Agora, vamos ver se ela já deu uma amolecida. E aqui é um processo que tem que ir controlando a sensibilidade. Olha lá. Muitas das vezes, se tiver ruim levantar o centro do amassado, a gente vai precisar abrir um pouco ele. O que isso significa? Isso daqui, ó, eu vou bater um pouquinho na parte da frente e um pouquinho na parte de trás. Olha como eu vou diminuindo essa tensão. Para que agora, ó, eu pegue de novo o aquecedor. Dê uma boa aquecida e levante novamente. Às vezes você perde um amassado como esse aqui justamente pela falta de paciência. Ou seja, você tenta levantar ele lá quando estava levantando e reestruturando todo o amassado, que não era a hora de levantar um ponto tensionado como esse, ou até mesmo você tenta levantá-lo aqui na etapa anterior, que a gente estava passando. E não para simplesmente para quebrar um pouquinho dessa pressão. Porque agora, olha como a lata, ela acaba aceitando muito a ponta da ferramenta lá, ó. Ela fica muito mais maleável. Olha que louco. Quase como se o amassado se desse por vencido. Olha lá. É louco você visualizar isso,
Mas eu diria que é mais louco quando você fizer após ter entendido isso. Olha lá. Ó, mais uma vez, um pouquinho de pressão no centro. Praticamente já voltei todo ele. Eu posso usar agora para pegar esse fino da granulação, até mesmo um pino. Vamos ver se eu consigo chegar ali. Ó, um pino. Com o pino eu consigo colocar no mínimo do mínimo da granulação mesmo. Só que essa pressão que estava, ela já precisa ser vencida. Se você pega um pino e trabalha com ele no vinco com muita tensão, o amassado está muito duro, cara, você vai marcar o vinco e talvez você faça aqueles pequenos furos no verniz, né? Não chega a ser um furo, é uma marcação mesmo da batida do pino no verniz, o que faz com que lixando não saia. Bate com tanta força. Olha o tanto de batidas que são necessárias para abaixar esse pequeno ponto. É abrindo o amassado. Agora de uma maneira bem mais reduzida, né? Eu abri utilizando o martelo e agora eu estou abrindo utilizando o pino. Vou juntando esses pequenos pontos da granulação. É assim que eu vou vencer a granulação nesse ponto. Quer ver? Agora eu posso justamente da mesma maneira, vamos afinar a granulação aqui, ó. Por que não? Aí. Vou aquecer. Por mais que esteja bem suave esses pequenos pontos, aquecer nunca é demais, cara. Ferramenta, novamente, sem a fita. Acesso aqui do alto-falante. Bora lá. Na aula da semana passada, eu mostrei que o acabamento ele não está só na finalização, que só é possível melhorar aqui a granulação do jeito que ela está agora, porque eu tomei as decisões que tornam esse processo possível, né? Tirar a peça, começar o amassado tirando a tensão do vinco, usando fita na ponta da ferramenta, logo na sequência baixando todo o contorno dele. Todas essas etapas, elas são o acabamento, ou elas fazem parte do acabamento. Você não pode ficar preocupado só com essa fase.
como eu estava dizendo, você não pode ficar preocupado só com essa fase. E deixar todas as outras etapas que antecederam essa daqui, que é simplesmente a da repetição, para trás. Agora posso ir usando novamente o pino ou o martelo, tá um pouquinho mais longe. Deixa eu ver se eu vou posicionar aqui. Cada pequeno ponto, olha como a granulação ela já vai entrando aqui no desenho da granulação original. Quando eu faço essa parada que eu estou fazendo aqui com o pino, o que que isso significa? Basicamente, eu pego pequenos pontos, como esses aqui, e vou meio que juntando eles com a granulação original da lata. Quer ver? Ó? Vamos ver se a gente consegue fazer nesse... Cadê você? Aqui, ó. Ó. Vou ficar um pouco mais longe, então vou usar um martelo. Vou batendo nesses pequenos pontos, misturando ele com a granulação da parte da frente. Esse é um princípio bem básico para você afinar o máximo do máximo da granulação. Ó, deixa eu chegar aqui.
para você ver como eu vou juntando todos esses pequenos pontos e deixando a granulação ali bem mais suave, bem mais tranquila. Agora novamente, posso pegar aqui a alavanca. Estou fazendo o mais devagar possível para que você realmente entenda e compreenda esse processo. Essa região aqui de trás. Para que haja uma organização, talvez você já tenha entendido, as outras pessoas não. Quando eu estou levantando, percebe o que acontece? Eu estou sempre levantando todo o amassado, não um pequeno ponto. Quando eu estou abaixando, eu também estava abaixando praticamente todo o amassado. Esse é o processo que ele só vai transformar mesmo o trabalho, né? Conectar 100% da gravação, se você tiver respeitado todos os processos anteriores. Senão você vai passar aqui horas e horas dando murro em ponta de faca. Olha agora, se a gente voltar aqui um pouquinho, ou tudo que der, como um amassado, ele vai formando o desenho e se conectando mesmo, de fato, na granulação. Ó, a região de trás. A gente não deu tanta atenção assim. Sem problemas, cara. Por mais que fique repetitivo, esteja querendo ver o que acontece nessa fase. Mais uma vez, juntando aqui todos os pequenos pontos dessa granulação. Vou acelerar um pouco o processo. Juntei o máximo que deu. Alavanca sem fita novamente. Um pouquinho aqui mais pra frente. E agora ficou legal. Cheguei. Mais tensionado.
Pega o pino agora. E vou novamente afinando. Assim, intercalando. E assim eu vou repetindo todo esse processo que você acompanhou, desde lá do começo até essa região de trás, sempre me movimentando. Eu olho aqui um pouco para a direita, olho um pouco para a esquerda, assim eu consigo ampliar toda a minha visualização e levar o amassado para esse resultado que você vai ver na sequência. Repetindo todos esses processos, sem pressa e sem pausa, esse é o resultado. Saca só, uma prévia desse resultado. E agora focou bem. Olha como o vinco, ele foi todo conectado, mas nitidamente, ó, reparem agora, na hora que eu fizer essa movimentação, como existem ali pequenas marcações feitas não só pelo processo de levantar o amassado, mas também pelo processo de abaixar, usando nessa parte aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho sumido. Aqui, o pino é normal. Você tem que entender que é natural, dependendo do nível de tensão que tiver no centro do amassado, ele ficar com algumas pequenas marcas ao longo do processo, principalmente aqui quase chegando próximo da finalização. Cara, eu gosto de dizer que grandes batalhas deixam algumas cicatrizes. Apesar dessa não ser uma das mais feias, um dos amassados mais difíceis, mais complexos, é preciso seguir esse passo a passo. É preciso seguir essas etapas, essas técnicas, para chegar num resultado como esse e não extrapolar isso. Olha como a região de trás, que não tinha tanta tensão, como ela também tem algumas pequenas marcações, mas ao mesmo tempo é bem diferente da região lá da frente. Você consegue visualizá-la. Se a gente pegar aqui, vamos chegar um pouquinho mais para frente. Aqui. Se a gente pegar, analisando essa parte, dando uma boa olhada aqui, mais ou menos, ó, onde está o meu dedo. A granulação aqui, ela está um pouquinho mais machucada, um pouquinho mais acentuada, né? Você consegue visualizar do que nessa região. Para fazer com que esse amassado literalmente desapareça e entre de fato nessa granulação aqui original da parte de cima da peça, eu uso uma estratégia. Talvez você já saiba, talvez não. É bem simples. Eu pego uma lixa, nesse caso uma lixa d'água, estou usando aqui um pedacinho de uma lixa 1500, eu não vou forçar tanto, porque a gente está lixando uma região de vinco. E quando eu lixo ali, eu não só minimizo essas marcas, como muitas das vezes finaliza mesmo o processo. Para lixar, é necessário que o amassado esteja muito bem conectado, tanto no processo de granulação, quanto de ondulações. Não adianta lixar para esconder, você lixa para revelar, né, todo o trabalho que a gente fez até aqui. E aqui é a fase de, tipo, você pode pensar assim,
Pô, Wallace, mas por que que eu não fico tentando melhorar o mínimo do mínimo desses pontos granulados? E, cara, faço com que eles entrem 100% mesmo, fiquem idênticos a esse da região de cima. Eu chamo essa fase, cara, de ficar pegando... Vou tirar essa água daqui. Pelo em ovo, né? Se você tenta fazer com que essa granulação fique igual essa daqui, é exatamente isso que você está tentando procurar. Pelo em ovo. Por quê? Você vai passar horas e horas, dezenas e centenas de minutos, talvez você perca a paciência, perca o controle da sensibilidade e não vai fazer isso. É possível fazer isso logo de cara em um amassado, quando ele não tem tanta tensão, quando o amassado está bem suavezinho. Você entra ali com a ferramenta tipo amassadinhos de granizo e olhe lá, dependendo do nível do granizo, você vai ter que lixar. Se for aquele granizo muito forte, que acabou pegando fundo, igual estava aqui. Então vamos lá, ó. Reparem muito bem como está toda aqui a granulação, principalmente ali na região da parte da frente. Vamos pegar toda ela. Aqui já começa a ficar bem bacana. Entramos na região que está destoando um pouquinho e aqui, ó. Aqui ela já finaliza. Deixa eu colocar aqui. Voltar. Peguei a lixinha. Vamos lá. Bem na manha mesmo, ó. Eu gosto de deixar a luminária aqui. E querendo ou não, eu consigo visualizar muito bem aonde eu preciso colocar um pouquinho mais de força, aonde eu coloco menos força. Excelente. Quero passar o pano, só ajeitar aqui, para ver o tanto de material que tirou. Vamos ver se a gente consegue visualizar, olha lá, alguma pequena marcação. Já parece que os pontos mais acentuados começaram a sumir. Se você perceber que precisa forçar algum pequeno ponto, é só ir lá e repetir. Ó, forcei um pouquinho mais. Agora eu acredito que tenha resolvido. Vou pegar a massa. Um pouquinho de massa. Uma estopa. Bem a manha aqui. Essa polida. Um pouquinho aqui na região de baixo. Aqui seria até o caso de pegar uma politriz e dar uma polida com a máquina. Bem mais rápido e melhor, né? A gente usar uma lixinha um pouquinho mais grossa, poderia ser feito isso. Lixar mais um pouquinho, polir mais um pouquinho. Tomando cuidado para não carcar muita força no vinco. Estou colocando mais força, ó, na região um pouquinho aqui para cima do vinco, um pouquinho para baixo. Vinco e lixa são coisas que não combinam muito.
acredito que agora sim, vamos chegar lá perto. Até difícil visualizar algum pequeno ponto ou outro. Ó, como eu disse, na região que estava mais fundo ali, ó, você percebe que existem dois pequenos ou micropontos que a gente pode corrigir usando o quê? A mesma estratégia. A alavanca entra lá junto com o pininho. Preciso corrigir o polimento aqui um pouquinho para cima. Olha ali a marcação da lixa. Mas olha, uma granulação, ela entrou bem na lata. Olha como o vinco agora, ele está bem clean. O brilho dele está bem intenso, né? Como você não consegue visualizar pequenas marcas ali, a não ser aquela da região da frente. Movimentando. Então, eu minimizei muito das marcações e ao mesmo tempo revelei ali um pequeno ponto que vai precisar de uma correção. Quando você respeita todas essas etapas, segue esse passo a passo que você teve acesso até aqui, você tem a possibilidade de chegar em resultados tão bons quanto esse daqui que você está visualizando. Eu ainda vou corrigir ali aqueles dois pequenos pontos para te mostrar o trabalho 100% finalizado dessa forma. E antes de te mostrar o trabalho ali 100% finalizado, meu irmão está fazendo o processo de remontagem ali. Já queria pedir algumas coisas. Se você chegou até aqui e curtiu todas essas sacadas, essa aula praticamente que foi dada, já curte aí esse vídeo, compartilha para que ele chegue para mais pessoas. Aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube onde eu faço uma aula toda terça-feira, 8 horas da noite, 100% ao vivo e gratuita. Talvez você já tenha participado ou não. Tá aqui um convite. Me segue no Instagram, você vai poder acompanhar um pouco da nossa rotina aqui dentro da nossa oficina. Então vamos lá para o que realmente interessa. Mas antes, já curte, compartilha, deixa aí embaixo seu comentário. Vai ser um prazer poder ler e responder. Saca só como ficou o resultado do trabalho.